Estamos de volta, mais uma aula Paraná, aula de matemática, primeira série, hein? Professor Neckel. Olha só, o professor vai falar hoje de função exponencial. Nós vamos fazer uma retomada, desde a definição até algumas aplicações de conceito de gráfico da função exponencial. Mas antes, não esqueça, nós estamos em várias plataformas para te ajudar. Primeiro, TV. Na TV aberta, você está resolvendo as atividades aqui com o professor, anotando tudo, não deixe de entrar em contato com a sua escola para entregar essas atividades, certo? No aplicativo Aula Paraná, lá você tem acesso ao link, direciona você para o Classroom, direciona você para o YouTube. No Classroom você tem os links das atividades, é só responder a atividade e depois dela respondida você envia. Enviou? A tua presença está garantida, certo? Então acompanha tudo, gente. Olha, aqui durante a aula, pega o seu caderno, anota, tenta resolver os exercícios, acompanhar com o professor. Isso vai te ajudar muito na hora de você interpretar um exercício ou outro, certo? Bem, aula anterior nós vimos equação exponencial, foi uma retomada com várias propriedades de potenciação, aplicadas a vários exercícios, vale a pena. Se você não assistiu a aula anterior, retoma, que ela está disponível lá numa plataforma no YouTube. Na aula de hoje, a gente vai falar de função exponencial, uma retomada das nossas aulas, conceito de função exponencial, a própria definição, valor numérico e também aplicar propriedades, porque mesmo em equação exponencial quanto em função exponencial, não tem como resolver, chegar numa solução de uma função sem conhecer as propriedades de potenciação. Então é sempre bom você revisar as propriedades de potenciação. Não esquece, anota isso para depois revisar. Bem, definição. Função exponencial, ela é assim, escrita dessa forma, olha a lei de formação. F de x igual a A elevado a x. A nossa variável está no expoente. Então, quando a variável está no expoente, caracteriza uma função exponencial. Ela é num domínio de qualquer valor real e um contradomínio de todos os seus valores maiores que zero. Então, é o R asterisco mais. São os valores positivos diferentes de zero. E lembrando, hein, valores positivos diferentes de zero, a gente tem que ter o A diferente de 1. O A pode ser maior, deve ser maior que zero, mas ele precisa ser diferente de 1, certo? Essa é a definição. Exemplos de funções exponenciais. Olha só, f de x igual a 5 elevado a x. A variável está no expoente. 2 elevado a 3x mais 1. A variável está no expoente. Base é maior que zero e é diferente de 1. Aqui, 20 menos 1 sobre 2 elevado a x vezes 1000. Ô, professor, mas isso também é uma função exponencial? Claro, olha só. Aqui, mesmo estando no denominador de uma fração dentro de um parênteses, continua sendo função exponencial, porque o 2 está elevado a x. Aqui, 9 elevado a x menos 2. Função exponencial. E aqui, nt igual a n0 vezes meio elevado a 1 sobre t. Dá uma olhada lá no expoente desse meio, tem uma fração 1 sobre t. A nossa variável está no expoente. Todas essas funções são exemplos de funções exponenciais, certo? E como que é essa construção gráfica da função exponencial? A função exponencial, por exemplo, 5 elevado a x. O primeiro passo para construir uma função exponencial, o gráfico de uma função exponencial, é escolher valores de x que garantam a forma da função. Para isso, escolhemos alguns valores negativos e outros valores positivos. Vem cá, olha só. A gente sempre, numa construção gráfica, desde a função do primeiro grau, função do segundo grau, a gente sempre escolhe valores para x e calcula os valores
para y, que são suas imagens, para marcar esses pontos lá no plano cartesiano, no gráfico, né? Pegando o eixo x, pegando o eixo y, marcando os pontos, para aí desenhar o gráfico da função. Para a função exponencial é a mesma coisa. Tanto que olha só os detalhes que a gente vai fazer. Monta uma tabela. Na tabela você coloca na primeira coluna aqui 4 valores que a gente escolheu. Menos 1, 0, 1 e 2. Nessa segunda coluna a gente resolve ele substituindo lá na função. Então primeiro, 5 elevado a menos 1. Menos 1 no lugar do x. Acho o valor. Depois 5 elevado a 0. Acho o valor. Então, eu saio de valores de x, vou para valores de y através da função. Assim eu encontro os pares ordenados. Você vai ter uns minutinhos para preencher essa tabela, certo? Lembrando que é uma aula de retomada. Mesmo assim, é importante você montar a tabela, definir os valores de x, calcular os valores de y, e a gente volta dando sequência à nossa construção gráfica. Até daqui a pouco.
Muito bem, olha só, para resolver o exercício, provavelmente você teve que lembrar de pelo menos uma propriedade de potenciação. Quando você substituiu aqui, já de cara na primeira linha, substituiu x por menos 1, olha só o que houve aqui. Ficou 5 elevado a menos 1. E quando 5 está elevado a menos 1, essa potência tem um expoente negativo, a gente reescreve ela para transformar o expoente positivo, reescreve essa potência no denominador da fração, lembrando de propriedade de potência, hein? Então é fácil você transformar o 5 elevado a menos 1 em 1 sobre 5 elevado a 1. Mas como 5 elevado a 1 é o próprio 5, aqui fica 1/5 como a imagem de x igual a menos 1 na função 5 elevado a x, certo? Você fez isso para todos. Substituiu o x por 0, 5 elevado a 0 deu 1. Substituiu o x por 1, 5 elevado a 1, 5. Substituiu o x por 2, 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. Então aqui eu encontrei 4 pontos cartesianos. Agora a gente já tem os 4 pontos que vão nos ajudar a entender qual é o desenho, qual é o gráfico dessa função no plano cartesiano. Aqui você tem 2 coordenadas em cada ponto. A primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Então nós vamos colocar esses pontos no plano cartesiano e desenhar o gráfico da função. E para isso você vai ter uns minutinhos. Então desenha lá o eixo horizontal, x, o eixo vertical, y, e aí você marca os pontos. Marca o menos 1 e 1/5, faz as linhas auxiliares, marca o ponto, depois dos 4 pontos marcados nós vamos tracejar, né? Fazer o traço do comportamento gráfico dessa função. Beleza? Uns minutinhos para você fazer e a gente vem com a correção aqui na tela.
Olha só, quando a gente faz o plano cartesiano, às vezes o plano cartesiano ele precisa estar graduado, né? Divisões certinhas em x, divisões certinhas em y. Aqui não necessariamente, porque nós estamos trabalhando com valores mais de esboço gráfico, mas fica interessante você fazer em papel quadriculado. Isso ajuda para você entender a proporção do desenho, do comportamento gráfico da função, tá? Fica a dica. Olha só, a nossa resolução. Eixo x na horizontal, eixo y na vertical. A gente marcou o ponto -1, bem pequenininho aqui na tela, mas esse primeiro ponto é dessas coordenadas, -1 e 1/5. O segundo ponto, 0 e 1, 1 direto no eixo y. Depois 1 e 5 e 2 e 25. Então, traço, né, tracejando aqui, fazendo comportamento gráfico. Olha só como o crescimento, a gente fala de crescimento exponencial. E por causa disso, né, você avançou um valor em x e você saiu de 5 para 25 em y. Nós vamos falar disso agora, hein? Desses comportamentos gráficos. Aqui o domínio são todos os reais e a imagem maior que 0. Valores positivos. Bem, quais são os distintos comportamentos gráficos de uma função exponencial? Vamos retomar aqui agora. Dá uma olhada. Função a elevado a x. Se o x for 0, a função sempre vai dar 1. Então, repare aqui, ó, olha só. Todos os gráficos dessas diferentes funções passam em 1. Claro, tem que ser esse modelo, né? A elevado a x, 2 elevado a x, 5 elevado a x, 10 elevado a x. Então, todos vão passar em 1 no eixo y. Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade. Nesse mesmo modelo de função exponencial, a elevado a x, se o a for maior que 1, se a base for maior que 1, então eu vou ter um gráfico nesse modelo sempre crescente. Olha só. Se o a for maior que 1, se a base for maior que 1, sempre o gráfico da função será crescente. Olha os modelos aqui, 10 elevado a x, 3 elevado a x, 2 elevado a x. O crescimento do 2 elevado a x é menor que o crescimento do 10 elevado a x. Claro, né? A gente está falando de potência, 10 vezes 10 vezes 10. A cada uma unidade em x, você multiplica por 10 o resultado em y. O resultado da sua imagem. Então, o crescimento realmente ele é pelo próprio fator da base. Agora, olha só, se essa base da função exponencial ela for um valor entre 0 e 1, nós vamos ter um gráfico decrescente. Você já experimentou pegar um valor assim? Pega um número qualquer, multiplica por um outro valor entre 0 e 1. Esse valor sempre vai diminuir. Certo? Pega lá 4 e multiplica por meio, dá 2. Você pega o 2 e multiplica por meio, dá 1. Então você vai sempre diminuir o valor. E é por isso que o gráfico é decrescente. Sempre que a base nesse modelo de função exponencial, essa base for entre 0 e 1. Então aqui, meio de x, função decrescente. E para isso, para testar se você aprendeu, vem um quiz agora. Em segundos, vamos ficar um minutinho na tela aí, para você olhar e falar assim, poxa, peraí, essa função, ela vai ter um gráfico crescente ou decrescente? Responde e a gente já volta com a solução.
Então, esse tempinho que você teve, importante revisar, hein? Quando eu tenho um modelo de função exponencial e a base é maior que 1, o gráfico é... E qual foi a sua resposta? Na tela, atenção, olha só. Crescente, né? 7 elevado a P. Aqui nós temos uma variável P. 7 elevado a P, 7 que é a base é maior que 1, então a função é crescente. Muito bem. Exercício 3, vamos praticar mais um pouco de função exponencial, de reescrita aqui. Tem dois momentos que você vai resolver durante um tempinho. A função dada é 2 elevado a 3x menos 1, e no item A você vai apenas substituir a variável, o x, por 1/3. Aí vai encontrar uma resposta. Isso a gente chama de valor numérico de função. Pega um valor, substitui na variável e encontra uma resposta. No item B, você vai em busca da nossa variável, ou seja, do valor x, para que a função seja igual a 1 sobre 8. E aí, gente, olha só. Nesse caso, quando você vai igualar a 1 sobre 8, você vai ter que transformar esse 8, que está lá no denominador da fração, vai ter que transformar em uma potência de base 2. Por quê? Vamos lembrar? Você vai ficar assim, ó, com 2 elevado a 3x menos 1 igual a 1/8. Isso é uma equação exponencial. Você sai da função e chega numa equação exponencial. Lembra que para resolver uma equação exponencial, você precisa igualar as bases primeiro. E para igualar a base, tem que sair do 8 e chegar no 2. A única forma de fazer isso, né, gente, é decompondo. Então, você vai decompor o 8 de fator 2 e vai reescrevendo a sua equação até chegar a bases iguais. Certo? Então, uns minutinhos para você fazer e a gente já volta com a solução desse exercício, detalhe por detalhe.
Com certeza o primeiro item foi mais fácil. Só substituir. Olha só o item A. Pega a função dada, substitui o x por 1/3. Então, lá no expoente, que é 3 vezes x menos 1, vai ficar 3 vezes 1/3 menos 1. Aí você simplifica o 3 com o 3 lá no expoente e você fica só com 2 elevado a 1 menos 1. Lá no expoente 1 menos 1 é 0, não é isso? E quanto é 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 é 1. Então está aqui a resposta. F de 1/3 é igual a 1. Nesse primeiro item, né? Acertou? Deu certo? Se errou algum detalhezinho, corrige. Tá bom? Bem, no item B agora, mais calmo, olha só. Vou pegar a minha função e vou substituir aqui a função, o valor esperado de resultado, como sendo 1/8. Lembra que o senhor falou, tem que transformar o 8 numa potência de base 2? Está aqui. No denominador, 2 elevado a 3. Aí você falou, professor, mas o 2 elevado a 3 está lá no denominador. Posso cortar no denominador mesmo? Já tem a mesma base? Lembra que não pode. A mesma base tem que estar no numerador, ou seja, tem que estar... As potências elas precisam estar na mesma linha para você substituir. Esquecer as bases. Tem que estar a mesma base. Então, aqui, o 2 elevado a 3 está no denominador, a gente escreve a potência lá em cima. Para escrever a potência em cima, eu mudo o sinal do meu expoente. Lembra que tem propriedade de potência para isso. Está aqui do ladinho a propriedade. Ó. Tem uma potência no denominador, reescreve ela no numerador, ou reescreve ela sozinha, né, a potência, com o expoente trocando de sinal. Então, 1 sobre 2 elevado a 3 vira 2 elevado a menos 3. Agora sim eu tenho a mesma base. Eu esqueço as bases e trabalho com o expoente. Menos 3 igual a 3x menos 1. E aí todo um processo de resolver equação de primeiro grau. 1 passa somando. Aí 3 mais 1 fica um menos 2. Aqui o professor só fez um espelho, tá, gente? Não tá? Você só trocou de lado. Escreveu o 3x para cá e escreveu o menos 2 para lá. Não alterou o sinal de ninguém, não, certo? Foi só espelhado. É que isso aqui é importante a gente falar, porque todo mundo está acostumado a deixar a incógnita antes do igual, né? Então você espelha a equação para a sua incógnita ficar antes do igual. Parece que é mais fácil passar dividindo quando ela está antes do igual, né? Mas de qualquer maneira o resultado é o mesmo. Menos 2 dividido por 3, então menos 2/3 é a resposta, ou seja, o valor de x que leva a solução, a função, a encontrar o resultado de 1/8. Certo? Dá para verificar isso trocando o x por menos 2/3. Olha só, se eu troco o x por menos 2/3, simplifico o 3 com 3 dá menos 2. Menos 2 com menos 1, juntando dá menos 3. E 2 elevado a menos 3 é 1/8. Lembra, aplicando a propriedade de novo. Levo 2 elevado a menos 3 para o denominador, fica 2 elevado a 3. No denominador, o 2 elevado a 3 dá 8. É isso aí. E o exercício 4, atenção, vou ler na tela com vocês. Suponhamos que a população de uma certa cidade seja estimada para daqui a x anos por f de x igual a 20 menos 1 sobre 2x vezes 1000. Determine a população referente ao terceiro ano. Então, olha só, aqui na tela. Ó. Essa é a função exponencial que determina a população de uma cidade. E a nossa variável x está definida em unidade, né, em anos. Então, no primeiro, segundo, terceiro ano, e aqui é no terceiro ano que eu vou verificar como está a população dessa cidade. Então, nós vamos substituir o x por 3. Isso mesmo. Vamos substituir o x por 3 e resolver a expressão numérica depois que você substituiu o x por 3. Certo?
Você vai ter os minutinhos para fazer, a gente volta com a solução.
Olha só, normalmente esses problemas de população, normalmente o crescimento é exponencial. A gente fala isso, teve um crescimento exponencial. É porque a tratativa do crescimento, porque você sempre tem um fator que ele vai se multiplicando, né? Por exemplo, a cada dois tem 2 filhos, daí esses 2 filhos têm 2 filhos, e os 2 filhos dos filhos têm outros 2 filhos, e isso, aí vira a família grande, né? Por isso que a população vai crescendo de forma exponencial. Claro que tem vários fatores que contribuem para isso. No quadro, olha só, eu escrevi aqui só para a gente discutir um pouquinho da propriedade que nós vamos usar. Bem nesse denominador, espero que você tenha feito isso, bem no denominador aqui, eu tenho uma potência. Quando eu escrevo a substituição do x por 3, 20 menos 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui. Bem no denominador, esse 2 elevado a 3 dá 8. E só aqui eu quero chamar a sua atenção, o 20 menos 1 oitavo, você tem várias formas de resolver. Uma delas, que eu gosto de passar para o aluno, normalmente você tem um valor inteiro e uma fração. Para ser jogo rápido, o que você faz? Você multiplica o denominador pelo inteiro e soma, ou diminui no caso, né, o que está em cima como numerador. Fica rápido de resolver. Ah, professor, mas eu fiz por MMC, tirei o MMC, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, refiz toda a conta aqui nessa soma de frações, né? Colocou 1 debaixo do 20. Sem problema, gente, é isso aí. O caminho vai levar a mesma solução. Mas o legal de você multiplicar o denominador pelo inteiro e somar, claro que aqui é uma soma negativa, né? E somar com o numerador, o resultado sai mais rápido. Então, 8 vezes 2 dá 16, então aqui dá 160. 160 menos 1 seria 159 oitavos. Assim que ficaria essa soma. Certo? Uma dica para você resolver. É legal, quando você tem um inteiro e tem uma fração, você pega o denominador, multiplica pelo inteiro, soma o numerador, sai rapidinho a solução. Olha como é que ficou na tela aí essa solução passo a passo. Ó. Substituiu por 3, ficou 1 oitavo. Aí esse 8 tirou o MMC, né? Ou fez a dica que o professor usou ali, multiplicou pelo 20, diminuiu 1. 159 oitavos. Aí multiplicou por 1.000, 159.000 dividido por 8, 19.875 habitantes. 19.875 pessoas ali, 19.875 habitantes no terceiro ano. Bom, hein? E no próximo ano, quarto ano, você vem aqui e substitui o x por 4 e assim por diante. Essa é a população dessa cidade. Gente, o que nós falamos hoje? Função e exponencial. Foi retomada. Definição, valor numérico, nós aplicamos outras propriedades de potência para resolver os exercícios. Então, assim, perdeu alguma coisinha, retoma a aula, que é bem importante. Beleza, gente? É isso aí. Até a próxima aula. Fiquem bem. A gente vai de retomada de função exponencial também na próxima aula. Nós nos vemos lá.